Massa show! Tô de volta nessa aula 8. O que é que você vai aprender? Eu vou dizer agora aqui para você. Quando eu bato compostos covalentes que não sejam ácidos e nem amônia nem água, o que é que acontece? Que tipo de formação de dissolução vai ser formado? Como é o nome dessa solução? Como é que é o processo? Como é que se dá o processo de moléculas em água que não formam íons? Como é que a pessoa chama? Tu sabe tudo isso? Se já sabe, continue. Se não sabe, continue também, porque o importante é continuar. E se a pessoa não continuar, a pessoa não faz nada, né? Roda a vinheta, chama na aprovação. Bora. Galera, olha, você está ficando expert em soluções condutores de eletricidade. Eu estou vendo aí uma maneira que você já vai pegar no link e já vai dizer, aqui eu levo choque, aqui eu não levo choque, aqui eu levo choque. Mas vamos fechar essa questão de solução eletrolítica agora, tá? Aí lembra agora de solução covalente. Eu disse, professor, já falou, já é a terceira vez que eu estou falando. Pois é, para você não esquecer. Ligação covalente, compartilhamento de elétrons, A metal mais A metal e A metal mais hidrogênio. E aí o que é que acontece? Tem substâncias covalentes que, quando colocadas em água, podem reagir e formar íons, que é o caso da amônia e dos ácidos, que eu falei na aula anterior. Se você caiu aqui agora, pelo amor de Deus, volte para outra aula para você entender o que eu estou falando. Mas tem substâncias covalentes que vão entrar em água e não vai ter reação zero, do jeito que está vai ficar, só que com um detalhe, por exemplo, C6H12O6, aqui é a velha glicose massa show, certo? Que está ele ajudando você a viver e falar mal dos outros, falar da vida dos outros, viu? Aí dentro. E aí o que acontece? Essa glicose sólida, quando você coloca em água, acontece o seguinte com ela, C6H12O6, esse sólido, em contato com a água, ela dissolve e fica aqui. Professor, o que é aqui? Aqui é, sabe o que, Mr. M? Aqui é aquoso, certo? Fica dissolvido, certo? Aí eu lembro uma vez, rapaz, estudante é bicho danado, aí uma menina, eu dando aula disso aqui, a menina levantou a mão. Professor, eu digo, diga. Professor, eu estava tomando banho e lembrando em você. Eu disse, putaria é essa, rapaz? Me respeita, eu sou velho. Aí eu disse, não, professor, eu estava pensando o seguinte, se eu estou tomando banho, eu estou aquosa? Aí eu disse, tá não, minha filha, você está dissolvendo? Você passa água e vai-se embora? Não, então você não está aquosa. A aquosa é algo que foi dissolvido. Então o açúcarzinho, glicose, ele entra em contato com a água e a substância fica aquosa. Vamos imaginar que eu tenha colocado dois mols disso aqui, certo? Ou duas partículas, porque aqui, sempre quando está aqui é mols, certo? É o coeficiente estequiométrico. Eu sei que você já assistiu minhas aulas de cálculo estequiométrico, está bem feliz, emocionado, não sabia cálculo estequiométrico, agora já sabe, né? Se não viu ainda, vá ver, certo? E aí o que é que acontece? Ó, a glicose, certo? A glicose aqui, você bota aí 2 mols aqui, aí o que é que acontece? Esses 2 mols, um vai para um canto, vamos tirar mols, vamos chamar de partículas para ficar mais fácil para você entender. E um outro vai para o outro canto. Inglês. Aqui de aquoso aqui, viu? O que é que eu quero dizer para vocês, gente? Quando você tem um composto covalente, que esse composto covalente não é nem ácidos e nem amônia, e você vai fazer uma prova de vestibular, que tem as exceções das cores lá, quando a gente faz a faculdade de Química mesmo, é variação virada na desgrama. Mas você quer fazer uma prova, você quer ser aprovado, beleza? O que é que vai acontecer? Você tem 2 partículas pregadinhas, você bota na água, 2 substâncias, né? E diferente dos outros que vai separar a mesma substância, por exemplo, eu botei HCl, H vai para um canto e Cl vai para outro. Nesse caso aqui, esses 2 negocinhos de glicose estão apregados num cristalzinho, você bota dentro da água, só vai separar, certo? Os cristais vão se separar. O pessoal até fala de dissolução, anota aí, viu? Fala de dissolução por afastamento, certo? Dissolução por afastamento. Professor, a formação de íons? Não há formação de íons, tá? Nós chamamos isso, pessoal, de dissociação molecular ou de separação molecular. Então, quando é que acontece a dissociação molecular? Quando você tem um composto covalente, que não seja ácido e nem amônia, em contato com água.
ele está junto, o aglomerado de moléculas. Vamos imaginar um cacho de uva, tá? Imagina um cacho de uva e cada uva dessa sendo uma glicose, tá bom? Você joga a uva dentro d'água, aí vai uma bolinha de uva, uma bolinha para outro canto. Só separa as bolinhas da uva, entendeu, pessoal? Só separam as glicoses. E aí você não há, nesse momento não tem formação de partícula positiva e negativa, é neutro no início, é neutro no final. Então aqui nesse caso especificamente, que as outras duas aulas eu fui falando de soluções que conduziam a eletricidade, nesse caso, quando você tiver uma ligação covalente que não seja nem ácido nem amônia, você vai ter a formação de uma solução não eletrolítica, ou seja, uma solução não condutora de eletricidade. Beleza, massa show? Então, só para guardar, eu estou repetindo porque eu quero que você guarde, porque eu quero que você fique como se fosse alguma coisa que você fica bem. Aí, seguinte, ó, pessoal, eu tenho, se eu botar um composto iônico em água, vai dar uma solução iônica? Vai. Quando eu boto o composto iônico em água, o que é que acontece? Uma dissociação iônica, ou seja, separação de íons. Tem reação aí? Zero reação, certo? Só a separação de íons pré-existentes, formando uma solução iônica. Quando eu boto ácidos e amônia, que são compostos covalentes em água, existe uma reação? Existe. Como é o nome? Ionização. Formação de íons. Tinha íons antes? Não. Teve íons depois? Teve. Forma uma solução iônica? Forma. Professor, quando ele não forma uma solução iônica, quando eu tenho um composto covalente, que não seja nem ácidos e amônia, em contato com água. Meu amigo, minha amiga, marca aí na prova, homem, seja feliz e marque seu exercício e vá assim embora. Química é fácil demais, só precisa a pessoa saber. Olha, me fala aí, tu que está assistindo essa aula, nos comentários, tá entendendo? Não está entendendo o que é que está pegando, ou o que está pegando? Fala aí, porque quanto mais você fala, o YouTube me dá mais moral, sabia? O YouTube dá mais moral pra gente. E dá 50 likes aí, pelo amor de Deus, viu? Porque eu tenho um menino para criar massa show. Um abraço.